noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejo um estudo maravilhoso para todos nós, depois de um belo dia, né? Da grande maratona da vida. Defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné. Alecrim, beijou e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné. Alecrim, beijou e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné. Alecrim, beijou e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné. Alecrim, beijou e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné, defuma com as defuma com a ruda erguiné. Alecrim, beijou e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defuma, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné, defuma com as ervas da jurema, defuma com a ruda erguiné. Alecrim, beijou e alfazema, vamos defumar, filhos de fé, defuma. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez vos agradecemos e diante de vós nos colocamos e pedimos a presença do nosso amado irmão Bezerra, para que esteja conosco, com toda a sua comitiva do bem, da caridade, benfeitores, doutrinadores, espíritos consoladores e demais necessitados da luz e do aprendizado. Que assim seja. Escutai todos e compreendei. Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele é do livro de Marcos, capítulo 7, de 14 a 23. Só fazendo um lembrete, hoje nós não teremos a transmissão simultânea com o pessoal que está em casa. Tivemos um problema no notebook, então não deu para acessar e fazer a transmissão. Tá? Então hoje estamos cá, nós. Esse evangelho de hoje, escutai todos e compreendei, percebe que é para todos, né? Como sempre, Jesus estava sendo julgado, avaliado, observado. Por quem? Se vocês adivinharem, por quem? Pelos... Antes desse evangelho, o texto bíblico fala que quem estava de olho nele, nos apóstolos, eram os... Aqui não fala, mas no texto lá na Bíblia fala. Vocês fazem ideia? Quem que vivia fazendo crítica, perseguindo, fazendo armadilhas, artimanhas? Quem eram? Quem era? Não lembra? Já ouviram falar dos fariseus? Podia ter falado. Quem botou reparo que não lavaram as mãos? Os fariseus, mais uma vez. Para os fariseus,
e para os judeus, eles tinham que lavar as mãos antes de comer, mas eles tinham que tomar banho quando chegavam do grande mercado, que era onde tinha as negociações. Os judeus tinham que lavar as jarras, as taças, purificar, higienizar as camas. Eram tradições e é tradição daquele povo. Então, eles eram extremamente apegados às tradições. Ô pai, mas isso daí antes de ser tradição, não são questões de higiene? Pode ser, podemos considerar questões de higiene, mas todo aquele que não lavava as mãos se tornava impuro. Ora, qual a diferença de ser impuro naquele tempo e qual a diferença de ser contaminado? Qual a diferença, gente, de ser impuro ou de ser contaminado? Quando eu digo... Alguém ia falar? Quando eu digo que alguém é impuro, o que eu estou dizendo? Como? O caráter dele, o que tem dentro dele. Ou como os leprosos, que eram considerados impuros, né? Porque eram doentes. Ou como aquela mulher adúltera que foi apedrejada, que seria apedrejada. Senhor, achamos essa mulher cometendo adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte, já considerada impura. Ou como aquela com um vaso de alabastro, que passou toda a sua essência, o seu perfume nos pés do mestre, e alguém disse, como ele deixa essa mulher impura lavar os pés dele? E se ela soubesse o quanto custa um vaso de alabastro cheio com essa essência, que dava 12 meses do salário de um cobrador de impostos. O que era impuro então naquele tempo? Impuro para eles eram considerados graves pecadores. Eram considerados pessoas pecaminosas, impuras, bem dizer, amaldiçoadas. Pessoas que não eram benquistas pelo alto, na visão deles, né? Então, lavar as mãos comer sem lavar as mãos, o tornava um homem ou um ser, uma mulher impuro. Olha aqui. Então eles eram muito pegos à tradição, né? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, não é o que ele come, mas o que sai do seu interior. O que é o interior do ser humano? Alguém pode ajudar? O interior dele, o que é? O que é o interior do ser humano? Quando a gente ia à igreja, que a gente era pequeno, tinha uma musiquinha que a gente canta, que a gente cantava. Senhor, quem entrará? Lembra? No santuário pra te louvar. Lembra? A resposta qual é? Quem tem as mãos limpas e o quê? E um coração puro. Quem não é vaidoso e sabe amar.
Então, quem tem as mãos limpas e quem tem um coração puro, esses entrarão. Mas o que é o interior do ser humano? Onde está o nosso interior? No latim, cor, quer dizer, o que é cor? O que lembra cor? Cordes. Não sou bom em desenho. O coração. É no nosso coração. Então o mestre fala, não é o que ele come que vai torná-lo impuro. O que vai torná-lo impuro é o que ele tem, o que cada um carrega no coração. E é o que sai do coração, saindo, obviamente, pela boca. Não tem um ditado que fala, a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso que fala? Então, o mestre, o que ele faz? Ele contradiz toda a tradição. Ele não está dizendo, não precisa lavar a mão, nunca precisa lavar, não é isso. Ele está dizendo que quando nós nos apegamos a tradições, a padrões, quando nós nos apegamos a etiquetas, quando nós nos colocamos diante das coisas que se tornam tão desnecessárias diante de Deus, e não cumprimos as coisas que nos aproximam do Criador, de nada adianta. Tá bom, meu judeu, meu fariseu, você lava as mãos, mas você não respeita o próximo. Tá bom, meu fariseu, você lava as taças, as jarras, mas você não acolhe as pessoas. Entende isso? Você não partilha, você não estende as mãos, você não tem compaixão, não se coloca no lugar do outro. Pode lavar a mão 1000 vezes por dia, de nada adianta, entende isso? São essas tradições que caem por terra quando nós não damos testemunho da nossa vida com os nossos atos. Então, só ficar preso a tradições e não colocar a vida em prática é pura hipocrisia. É isso que começa a dizer. Olha, mas o que sai do interior, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Parece até redundante, né? Uai, quem tem boca para falar, que fale. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que ele quer dizer? Que nem todo mundo que tem ouvido ouve, né? Tem uns que entram por aqui e saem por aqui, não absorve. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça. Ouça e traga para cá. Né? Ouve e guarda, ouve e guarda. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha, que interessante. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse, será que nem vocês compreenderam, gente? Olha, não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura ou menos agraciada ou menos abençoada? Não é? Porque na visão deles, era isso que acontecia. Ah, você não é digno da bênção. Ah, você não... Né? Mas o que começa quer dizer? Porque isso não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Né? Atende ela lá, por favor. Então, vai para a fossa. O que é a fossa? Quem sabe o que é a fossa, gente? Hã? Latrina, banheiro, vaso sanitário, não é? Onde a gente evacua, faz as nossas necessidades fisiológicas, né?
dejetos, não é? Tem muita gente jovem aqui, acho que nunca viu uma fossa, né? Antigamente, povo do sítio, não é? Povo mais antigo das fazendas, dos sítios, aqui na cidade também, lá no quintal tinha uma casinha com um cobertinho, com uma portinha, e tinha a fossa, era um buraco profundo no chão, né? Que não tinha banheiro em si, e nós íamos usar a fossa, né? Então, na hora de fazer as necessidades, a gente ia na fossa, né? Na casinha, na fossa, fechava a porta com a tramela. Lembra da tramela? Fechava a porta com a tramela. Pai, o que é isso? É uma madeirinha que faz assim, trava a porta, depois faz assim para destravar a porta. A janela também tinha tramela. Lembra, Sandra, da tramela? Então, da tramela, né? Só os mais jovens vão lembrar da tramela, né? Quer ver? Ninguém quer ver. Você lembra da tramela, minha filha? Não? Você lembra? Isso, junta comigo, cola comigo, cola comigo. Você lembra da tramela, Maria? Cola comigo. Você lembra, Márcia? Isso, cola comigo. Você quer ver a negativa? Você lembra, Sandra, da tramela? Ah, eu gosto assim. Mas alguém lembra da tramela? Aí, Ana, lembra da tramela. O povo lá quer dizer que nasceu na década de 90. Na minha cabeça, me engana. Então, a fossa era uma casinha que tinha uma porta de madeira, um cobertinho, um buraco enorme no chão. Me arrepia só de lembrar. Aquele fundo preto, cheio, às vezes até, né? Umas larvinhas lá, vivas, é claro. E você tinha que ir lá, ou ficar de pé, ou dar uma agachadinha e usar a fossa. Bom, e hoje a juventude fala, eu estou na fossa, eles não têm noção o que é a fossa. É ou não é? Porque tem gente falando que está na fossa. Ih, irmão, estou numa fossa. Nossa, fulano, eu estou numa fossa, acho que eles não sabem nem o que é fossa. O quanto uma fossa é fétida, mal cheirosa. Mas eles falam, eu estou na fossa, né? Eu estou na fossa, eu estou na fossa. Não sabe nem o que é fossa. Então isso é fossa. Então o mestre fala aqui, o que faz mal, o que pode nos fazer mal, nos contaminar, é o que entra pela nossa boca. Não é o que entra pela nossa boca, é o que sai do nosso coração e torna-se palavra, né? Outra coisa, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, o que sai do homem, isso é que o torna impuro. E se é verdade que a boca fala do que o coração está cheio, né? Logo, a gente precisa começar a policiar o nosso coração. Olha, as más intenções, quantas pessoas carregam más intenções? Tem gente que acha que precisa de vela, que precisa gastar com trabalhos caríssimos. Tem muita gente fazendo maldade sem acender uma vela sequer, derrubando o outro, irradiando energias grotescas e negativas, sem sequer acender uma vela. Pelo pensamento, pela vibração, pela energia da maldade. Olha que maluco isso. E muitos outros ficam preocupados ou com medo de uma vela, porque ela é verde ou porque ela é azul. Ai, eu vi uma vela verde, né? Ai, eu estava passando, eu vi uma vela vermelha. Meu querido, o problema não está na vela, o problema está na intenção de cada um, na energia de cada um. Como eu sempre falo,
O problema não está na faca. A faca, para uma dona de casa, é um instrumento de trabalho. A faca na mão de alguém de má índole, de um assassino, é uma arma. Mas é só uma faca. Depende da mão que ela está. É a intenção que vai modificar isso ou aquilo. E olha, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos. Como que acontece? Essas coisas todas, elas não acontecem aqui no mundo terreno, no mundo material. Primeiro elas acontecem dentro da pessoa. Ela planeja, ela pensa, né? Ela deseja, ela anseia, e aí ela materializa aquilo. Qualquer coisa que seja do bem, seja do mal, não é? É assim que acontece. Então é o que ele fala, tudo isso brota dentro do nosso coração. Então é o coração que nós temos que cuidar para que ele não seja contaminado ou que ele não seja impuro. É o coração que tem que estar limpo. Adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, olha, até falta de juízo, hein? Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Veja, no direito nós temos algumas coisas que é muito interessante. Quando a gente fala de crime, nós temos os atos preparatórios. Pô, os caras estão preparando o crime. Foram atrás do carro, já conseguiram a arma, já tem o cativeiro onde vai pôr a pessoa. Depois, os atos executórios. Vão executar o crime. Até então, não houve crime. Quando que o crime se consuma? Na consumação. Quando ele dá por concreto, nessa terceira fase, o crime, então, aquilo eu posso dizer que aquilo é crime, né? Quando ele fala das coisas do coração, só o nosso já falhamos. Entendeu? Não tem primeira fase, segunda fase, terceira fase. Porque quando eu penso mal para o outro, quando eu cobiço as coisas do outro, quando eu desejo o mal do outro, desejado está, já se consumou, ele já nasce na terceira fase. Olha que maluco. Então tem coisas que é melhor nem pensar, que dirá pronunciar, porque a palavra tem poder. O que está no nosso coração, a intenção, o pensamento, a maldade. Tem gente que não peca ou que não falha por falta de oportunidade. Mas se tivesse oportunidade, que a cabeça está aqui, ó, maquinando, maquinando, maquinando. E vocês podem perceber, há pessoas que nos dá a impressão que passam 24 horas maquinando maldade. É ou não é? Que maluco isso. Aparentemente não se cansa. Eu sei que a colheita delas não é boa. Nem quero estar perto. Mas eu sei que não é boa. Mas como diz o Chico, pessoas perturbadas perturbam, pessoas amargas amargam, né? Portanto, o que o mestre quer dizer? Vocês que ouviram, né, quando ele diz para os seus discípulos, vocês que ouviram, vocês que absorveram, vocês já estão purificados, se absorveram. Mas aqueles que ouvem, não está nem aí. Chega num compromisso
Ouve, entra por um ouvido, sai por outro. As experiências não ensinam, nada sensibiliza, nada modifica. Cara, querido, cara pálida, acabou a gracinha. Vai ter lambada da vida. Não tem jeito. Não tem jeito. E a vida, ela fala de um jeito, você não entende. Fala do outro, você não entende. Fala do outro, um dia ela tipo, pronto, lançou para o chão. Não, agora quem sabe você entende. Não é que Deus não está fazendo nada, mesmo porque Deus não precisa fazer nada. Mas a vida precisa nos ensinar, entende? Então, o que sai do nosso coração, como diz, a boca fala do que o coração está cheio, não é? É o que sai do nosso coração que nos torna impuros. Não importa em que grau da sociedade você está ou ocupa. Não são as regras sociais que vai te colocar mais próximo ou mais distante do coração de Deus. Mas são os seus atos, né? É o que você carrega no coração. E cá entre nós, como a gente fica inquieto quando o nosso coração não está em paz? É ou não é? Gente, é atemorizante. A nossa vida vira um inferno. Sinta quando alguém ou algo rouba a tua paz. É ou não é difícil? Parece que nem as horas passam. A noite parece uma eternidade. É ou não é? Imagine quando a gente tem que resolver um problema e deixa... Isso só pode ser no dia seguinte ou dali 3, 4 dias. Como que a gente fica nesses 3, 4 dias? É ou não é? Aqui, E como que eles conheciam se você for fazer uma pesquisa mais aprofundada no latim, eles falam que o coração é a sede, o coração é o centro da alma. O coração é a morada da sensibilidade. Olha que expressão mais linda. Então, quer dizer que quando eu sinto no coração, eu também sinto na minha alma isto. E quando eu sinto na minha alma, é porque isso está dentro do meu coração. Isto. E vocês já perceberam que o CA, o câncer, nenhum momento na história ele começa pelo coração? Ele começa por qualquer outro órgão. Difícil você ouvir falar que alguém teve CA no coração. Teve aqui, teve ali, teve lá, deu metástase. Mas no coração, né? Interessante isso, né? Que órgão é esse? Que é o nosso motor, que é a nossa vida, que nos nutre, que bombeia e que ainda guarda todas as emoções, que é a sede da nossa alma, né? E quando o nosso coração está inquieto, quando o nosso coração está entristecido, os nossos olhos, os olhos que são os espelhos da alma, se mostram tristes, apagados, sem brilho. Então, a partir de agora, quando você olhar para o outro e ver que o olhar dele está sem brilho, apagado, sem encantamento, saiba que aquele coração está precisando de cuidado. Simples assim. E se o coração está precisando de cuidado, aquele ser precisa de colo, de aconchego, de afago. Olha que maluco. Deita aqui. Tem horas que nós não precisamos falar nada.
Só ofereço o ombro, a companhia. Se a pessoa quiser falar bem, se não quiser, está tudo bem também. Mas nós precisamos ser esse ponto de apoio na vida das pessoas, até que aquele coração fique mais leve, né? Só quem sabe é que sabe, né? Então é isso, que nós possamos aprender a ter um coração mais leve, né? Trazer mais leveza para a vida. Entender que como os fariseus, os judeus cobravam tanto de Jesus, né? Não lavam as mãos. Tem tanta gente lavando as mãos, né? Mas cometendo atrocidades com o próximo. Tem tanta gente lavando os jarros da vida, os copos, mas cometendo coisas grotescas com o outro. Faz tudo certinho diante da religião, mas faz tudo errado no dia a dia e na convivência com o próximo. Que valem as tradições? Não. Cai tudo por terra, percebe isso? Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, dissolvendo todas as mágoas, todas as chateações e as impurezas, para que nada disso contamine o nosso corpo físico, as nossas células, mas que sejamos semeadores de luz, de paz interior, semeadores de esperança, de força, de garra, de perseverança e de coragem a cada dia. A verdade que a gente deve confessar, tem tantas coisas que a gente não queria sentir, não é verdade? Enquanto ser humano, né? Tem tantos sentimentos que a gente gostaria de não ter. Mas nós somos humanos, né? A quaresma é coisa da Igreja Católica. Mas dentro do fundamento bíblico que nós aprendemos, é quando o mestre é profundamente tentado pelo inimigo. 40 dias, 40 noites. A gente entende que nesse período, vários espíritos saem pelo mundo afora, pela atmosfera terrestre, e as pessoas ficam mais suscetíveis a provocações, a acontecimentos desagradáveis. Não quero que manipulem as vossas mentes para isso. O que eu quero é que fiquem alertas e atentos com isso, entendeu? Não aceite provocações, não aceite nada que vá terminar em confusão, em briga, em discussão. Faça sua oração, se apega com o mundo espiritual, descansem, se divirtam, mas começou a quarta-feira de cinzas, no pé do eito, ó. Não estou dizendo que esses dias não precisa estar. Estou dizendo assim, orai e vigiai com mais intensidade. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Combinado? Combinado, gente? Combinado. Perfeito. Tudo em paz? Que bom. Que a gente não permita que nada venha contaminar o nosso coração. Mantenha-se em paz, sem perturbações nos vossos corações. Ok? Assim. Tem um canto, que ele é bíblico, mas ele é de Santa Teresa de Ávila, que diz assim: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo
passa a paciência, tudo alcança a quem tem Deus. Nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Então não perturbem os vossos corações, ok? Seja o que for, isso também vai passar, né? Que assim seja. Vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, agradecer aos nossos amigos espirituais, ao Pai Tobias, ao nosso amado Bezerra, com a sua comitiva do bem, que retorne às vossas moradas espirituais. Nosso agradecimento. Vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ronaldo. Agô, 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 meu pai, terreiro de Umbanda. Agô, 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 meu pai, terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Só balança quem é filho de fé. Quem não tem fé não balança, cai. Por isso eu peço agô, 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 meu pai. Agô, 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 meu pai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Agô, 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 meu pai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. Terreiro de Umbanda, quem tem fé não cai. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos.